amigos da TVNM, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal, né? E muito alegre, é lógico que a gente tem que ficar alegre, porque toda semana temos novidades e muitas novidades aqui no nosso programa sobre o esporte. E a gente fica muito feliz porque quem ganha com isso, né, é nós todos, porque temos aqui sempre alguma coisa para falar. E olha, hoje... Mas primeiro eu vou bater um papo aqui, pegar aqui o boa tarde, o quase boa noite aqui dos amigos que sempre estão aqui com a gente e que são conhecedores, olha, eu vou falar baixinho, são conhecedores do que acontece aí no esporte, principalmente no futebol brasileiro. Vou começar pela direita hoje, meu amigo Bosquinho, o professor João Bosco, comentarista, professor. O professor comentarista. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar daquilo que a gente gosta, que é de futebol. Bom, hoje, aqui na fazendinha, eu subi ali numa árvore, cara, céu de brigadeiro. 15 quilômetros para frente, lá da minha cidade, de Taguatinga, eu vi a torre de TV, cara. Olha que visibilidade. Um céu azul, anil, coisa linda. Então, um dia maravilhoso, visibilidade boa, céu de brigadeiro, mas o futebol brasileiro... Sabe aquela propaganda da Almerinda? Você sabe que o tempo voa, você sabe, e a poupança da Almerinda continua numa boa? Do Almerinda. Não tinha propaganda da Almerinda? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança da Almerinda continua na boa. Então, nós estamos aqui para falar de futebol, né, doutor? Doutor, tudo bem? Como é que vai Vossa Senhoria? Tudo bem, presidente Newton. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, professor Bosco. Uma boa tarde, quase boa noite. E interessante, o professor falava que subiu numa árvore e viu uma paisagem assim que deu para ele ver até a torre de TV. Eu quando chegava, depois que eu passei o Mataburro, tinha uma árvore e tinha um mico lá em cima. Macaquinho. Tinha um mico lá e... Mas não tinha um corneteiro. Era assim. Mas, presidente, antes, precisamente, de nós começarmos, eu quero mandar aqui 2 abraços. Se você me permite. Não vou tomar muito tempo. Deixa eu só falar, eu também, quando eu passei no Mataburro, e foi uma anta. Ela virou um tiro pra lá, assim, depois que eu passo em cima. Então, Mas vocês estão vendo coisa demais aí. Então, mas vamos lá. Olha só, eu fui a um aniversário na casa de um grande amigo lá no Lago Sul, esse fim de semana, no sábado, e era um aniversário de casamento. E ele é um grande amigo, ele não quer que diga que ele foi o meu chefe, procurador. Então você já entregou o ouro aí. Você falou que não quer que diga que ele não, foi ele o chefe. não quer, ele não gosta de que eu diga que ele foi o meu chefe. Ele me corrige e diz assim: Wilmon, nós fomos grandes amigos. E de fato fomos. Porque a integridade daquela pessoa, o caráter daquela pessoa, você não encontra em qualquer lugar, não. Então tá bom. Quero aqui mandar um abraço para o doutor Elídio José Soares, meu grande amigo, e para a dona Aurora, a esposa dele, que estavam comemorando um aniversário de casamento, 58 anos de casados. Ele é mineiro, torcedor, torce pro Galo, quer ver? Torcedor do Atlético Mineiro, e estava lá com a família toda reunida. Algumas pessoas de Goiânia e a maioria lá de Belo Horizonte. E eu fiquei conhecendo porque o doutor Elídio disse a ele que eu comentava futebol, era comentarista, e o Marcelo, que é torcedor do Galo também,
acabou se juntando a mim e fomos conversar, ficamos conversando o tempo todo, e eu dizendo para ele que o que a gente faz aqui é muita conversa fiada, não é conversa afiada do Paulo Henrique Amorim, não. É conversa fiada mesmo. E ele falou, "Ô, mas então o senhor podia mandar um abraço?" Falei, vou te mandar um abraço. Viu, Marcelo? Marcelo Bernardes, lá de Belo Horizonte, engenheiro civil, trabalha numa empresa particular, mas presta serviço tanto para a Prefeitura de Belo Horizonte quanto para o Estado de Minas Gerais. Então tá bom. Marcelo, um grande abraço e eu vou mandar para o Dr. Elídio, hoje à noite, o link para que ele veja o nosso bate-papo aqui da Tribuna do Esporte, e em seguida eu vou pedir a ele que encaminhe para você também, para que você conheça o que a gente fala aqui de esporte. Eu aproveitei, professor Bosco e o presidente Newton, e conversei com eles a respeito do Atlético Mineiro. Posso falar? Rapidinho? Eu acho que o Atlético tem uma pauta lá na frente, mas Tem? não é bravo. Tem pauta lá na frente? Tem. Então vou deixar lá para a pauta lá na frente. Isso, vamos começar aqui. Eu tenho alguma observação aqui sobre o Atlético. Não Duas foi observações. As doações agora, não. Né? Não é. Não não. foi. Não é não. Tá. Porque Tá bom? nós queríamos... Então, mais uma vez, muito obrigado, Newton, presidente, obrigado, professor, de nós estarmos aqui nesse bate-papo agradável, descontraído, falando sobre futebol. Tá bom? Tá bom. Mas nós vamos começar o nosso programa já aqui falando do esporte local, porque eu nunca tinha visto isso durante o tempo aí que eu acompanho futebol. Eu não me lembro de alguém pedir o boné no intervalo do jogo. E tem uma particularidade nisso, né? Tem. Porque se fosse no início do jogo, tudo bem. Não, ele não poderia, o jogo não poderia acontecer. Porque teria que ter o técnico. Teria. O técnico. Quem comandou o time do segundo tempo foi o médico. O médico, mas o é médico isso que já estava inscrito para estar à beira do campo. Por isso é que ele pôde comandar. Porque se ele não estivesse inscrito, ele também não podia entrar. Tanto é que o Gueldini não pôde, porque não tinha assinado a súmula. Aí ele ficou lá na arquibancada dando as coordenadas. Mas que o eu vou começar com você. Você já viu uma coisa dessa? A pauta do Brasiliense, vocês não sabem, eu jogo um campeonato de 65 anos lá no Minas, chamado categoria Safiri, e agora criaram o campeonato de 70 anos, que é a categoria Rubi ou Pé na Copa. Então, e joga junto comigo o Dr. Paulo Lobo. Ele é ortopedista da FIFA e é o ortopedista do Brasiliense. E trabalha no home hospital com a clínica ortopédica. E o Brasiliense eu acompanho. Não é o Jorge Oliva, é o Paulo Lobo. Dr. Paulo Lobo. Então, o Brasiliense eu acompanho há muito tempo. Mas o doutor dá sempre a parte legislativa, né? Aí ninguém pode fazer. Ele sabe do judiciário, do legislativo. E ele falou assim, não, se o treinador fosse demitido antes, não poderia ter o jogo. Mas sabe uma coisa que não poderia também acontecer? O jogo, o locutor chamou o repórter e perguntou o que está faltando para começar o jogo? A corneta, tá faltando a corneta. O que está faltando aí para começar o jogo? Não vou falar o nome do repórter porque ele pode me processar futuramente. Aí o repórter entra de sola e fala assim, o jogo ainda não começou porque está faltando a ambulância. Faltando a ambulância e faltando o treinador, não começa o jogo. Mas agora vamos ao fato propriamente dito. Falta segurança também não, né? Não. Também. Se não tiver a PM lá... Não pode. E ele disse bem, a ambulância, se não tiver ambulância, não começa. Não é ambulância. O repórter entrou de sola. Ambulância. Se não tiver a ambulância, não começa o jogo. Bom, eu lembro até do Marcos, que depois foi para a base do Santos,
Durante muito tempo ele foi treinador do Tavatino, do Brasiliense, do Gama, né? Aí um dia o repórter perguntou para ele: poxa, Marcos, todo jogo o Luiz Estevam entra no banco, chega lá no vestiário e depois no segundo tempo você muda o time. É o Luiz Estevam que escala o time? Aí o Marcos, já com o sapato cheio, né, falou assim: olha, o time é dele, ele faz o que ele quer. O time é dele, ele faz o que ele quer. Você quer que eu faça o quê, cara? Aí o repórter: não, mas isso não é comum, tal. Agora, dessa vez, o Luiz Estevam e o treinador chutaram o balde de gelo, como a gente diz na gíria. Chuta o balde, chutou o pau da barraca. Na gíria do Exército, é chutar o pau da barraca. Na gíria esportiva do esporte de quadra, é chutar o balde de gelo que não continua mais nada. É mais uma coisa inusitada aí do futebol, né? Mas o mais inusitado... Não, e eu não sei se o Luiz Estevam estava errado ou se o treinador estava certo ou vice-versa. O importante foi que o time virou o jogo e ganhou. Isso é tipo de pelada. O presidente sai brigando com o treinador, o time de pelada vai lá e vira o jogo, porque os dois estavam atrapalhando. E aí acabou que o Brasiliense, com essa vitória, assumiu aí a liderança do grupo 5. Ele tem da série D, ele tem lá 6 pontos, né? Então ele lidera o grupo 5. Mas você vai falar sobre o Real também? O Real diz que quem fala do Real é processado. Então vamos falar só que ele está passando por uma fase mais ou menos ruim. Eu vi na internet... Eu me abstenho. Eu vi na internet assim que os jogadores, cara, a família dos jogadores tendo que ir para o restaurante comunitário. O que é isso, cara? Não pagar o salário dos meninos, cara. Menino pobre que está jogando futebol. As moças também, né? O time feminino também. Eu acho que o time feminino está melhor. E aí o Brasiliense ia perder para esse time. Pois é. Eu sei que o Real, nós vamos ficar de lado, porque diz que quem fala lá do Real pode... Quem comenta, né? Não pode nem comentar. Deixa quieto. Que é processado. Mas nós não citamos o nome, nós só citamos o time real. O professor falou o nome do dono do time. Eu não. Não. Do Real? Não. Falou foi do Brasiliense. Tá certo. O Brasiliense... Meu pedido de desculpa. Mas eu acho assim, ó, aquilo que o Iranildo falou, lembra a frase do Vampeta, né? O Flamengo faz que me pague e eu faço que joga. Agora o Fábio, goleiro do Fluminense, também está fazendo que joga, né? Mas depois nós vamos na pauta do Fluminense. Só para terminar a pauta aqui do Brasiliense, o Brasiliense, o Paulo Roberto Santos pegou o boné, como a gente falou aqui, né? Com toda a sua comissão, e no intervalo e vazou, segundo uma nota do GE. Foi por causa de críticas do presidente lá com o técnico, que já vinha com duas rodadas aí jogando mal, né? E aí o rapaz lá não aceitou, pegou o boné e foi embora. Aí, qual que era o auxiliar técnico? O Gueldini. Só que o Gueldini não tinha assinado a súmula, então não pôde dirigir o time. E aí, o que aconteceu? O único que tinha assinado a súmula lá foi o Jorge Oliva, que é o médico do Brasiliense. E aí, dizer que foi uma experiência maravilhosa, e principalmente com uma vitória, né? Aí, ele falou que não sabia o que estava acontecendo, que não sabia o que tinha que fazer. Já estou quase virando técnico. Não fez o diagnóstico preciso. Ele fez o cirúrgico lá, mas foi bom. Aí, imediatamente... A direção do Brasiliense, que eles não dormem sentados não dormem de botina não, né? Já entrou em contato com o Luiz Carlos Vinck, que tinha acabado de sair do Anápolis. E hoje já estava de saída do Anápolis? Já estava de saída do Anápolis, porque... Esse time da 4ª divisão é assim mesmo. Então, o Luiz Carlos Vinck é o novo treinador aí do Brasiliense.
E a gente deseja, olha, o povo aqui da imprensa, aqui, tudo às vezes. Mas nós fica, não, a gente brinca e tudo, mas a gente torce para o time de Brasília. A gente tem que torcer para esse time, que os que estão tendo mais condições aqui, o Brasiliense, não tem outro aqui, o Capital e Ceilândia, para que eles subam de patamar aí, como diz o Henrique lá. E o Brasiliense só tem calendário no ano que vem se ganhar, se for para terceira, senão é só 3 meses de calendário. Só 3 meses. Então a gente torce aqui, nós não queremos mal de nenhuma equipe aqui do Distrito Federal, porque hoje, eu falo por mim, eu estou falando por mim, todos que eu converso aí, no Brasil aí, que eu tenho relacionamento de transmissões, de bate-papo antes de começar as transmissões, fala que Brasília é um fracasso em termos de futebol. E porque não quer, não sei. Doutor, eu vou pedir licença para o doutor, que era a vez dele falar sobre o Brasiliense, né? Mas eu continuo falando, ó, presta atenção, brincadeiras à parte. Eu trabalhei no esporte amador 12 anos como treinador de futebol de campo, 16 anos como futebol de salão. A primeira coisa que eu fazia quando eu chegava em qualquer time era arrumar um treinador para a base, sub-17 e sub-20. E eu falava assim, ó, não precisa esperar resultado com menos de 6 meses, com menos de 1 ano. Mas depois de 1 ano, se eu não começar a ganhar, eu devolvo o salário que eu estou ganhando. Porque o único jeito de você ter time é você preparar o seu jogador. É igual o senhor, só precisa de um auxiliar lá para fazer as defesas, para ler os processos, dar o caminho para o senhor. Se o cara não for bom, ele vai dar o caminho errado para o senhor. Agora, se o senhor selecionar e contratar um cara que o senhor vai ensinando, com 1 ano, 2 anos, com a experiência que o senhor tem e com a vontade de aprender dele, ele vai ficar futuramente melhor do que o cara que está ensinando. Então, sem base, sem time base, sub-17, sub-20, não tem solução para o futebol de Brasília. É isso aí. Então é o que eu falo sempre aí. E aí, só para o doutor dar a opinião dele aí, o próximo jogo do Brasiliense vai ser agora domingo contra o Misto, e o Real vai... Jogo duro, o Misto, Cuiabá, né? campeão Mato Grossense. E o Real vai lá no Mato Grosso enfrentar lá o União Rondonópolis. Que não é fácil também, Jogo não. duro também. Não é não. Rondonópolis, Então, União é carne de pescoço lá. Desde agora, os anos 80 na Copinha. Agora deixa eu perguntar ao doutor Wilmer sobre esse episódio aqui. Doutor, eu sei que o senhor é torcedor aí do Santos há anos e anos, desde quando nasceu quase. Mas é um caso que a gente tem que pensar também, porque a partir do momento que você é um profissional que vai defender uma equipe, eu não sei como é a forma desses contratos, mas tem que ter autonomia. Aí, segundo a nota lá do GE, o senhor Paulo Roberto Santos entregou o boné porque não aceitou as críticas. E aí é um negócio extra-campo. Milton. Como é que o senhor vê essa... Todas as profissões e atividades exercidas pelo ser humano, ela tem lá os seus percalços. E tem ingerência de dirigente, de presidente, Eu não vou falar o nome, mas eu, depois que me aposentei, eu fui trabalhar numa empresa. E lá eu fiquei 11 anos. Em 2007, eu fiz um parecer que não foi do agrado do presidente dessa empresa. Ele me perseguiu até 2014, tentando me despedir.
A minha sorte foi que, primeiro, não tinha como ficar sem a minha pessoa, teria que correr atrás de um outro urgente, porque eu já dominava aquilo ali. Segundo, os outros da diretoria e do Conselho Deliberativo, eu tinha um trânsito muito bom com eles. Então, eu aguentei firme, a minha família falavam, minhas filhas falavam, pai, não peça demissão, não peça demissão. E eu fui por lá, eu trabalhei 11 anos e me aposentei também por lá. Então eu tenho uma renda lá dessa empresa, que é um fundo de pensão. O nome disso é resiliência. Pois é. Então... o cara está tentando te derrubar e você tira o pé, a pernada passa, 4, você dá um 5 horas da macaco manhã, para trás. eu estava trabalhando na minha casa, preparando relatório para apresentar no outro dia para o Conselho Deliberativo. Eu fazia isso. Isso me causou um problema de saúde, porque eu não tenho ninguém na minha família acometido de diabetes. E dizem os médicos, me disseram, que eu tenho diabetes tipo 2 adquirida lá. Porque eu não tenho ninguém na minha família que tem diabetes. Então, tenho diabetes 1. Pois bem, dito isso, eu não posso dizer, e não vou aqui cometer essa injustiça ou essa colocação com o técnico Paulo Roberto, porque só quem faz o que ele fez é que sentiu na pele aquilo que ele estava sendo torturado, né? Porque isso chega a ser um assédio moral contra um técnico. Contra o técnico. Tá bem? Eu não sei. Isso não está em contrato. Certamente não está em contrato. Ou se estiver, ele vai certamente acionar o time, a equipe, tá bem, do Brasiliense para receber a rescisão antecipada. Mas que ele aí teve. tem a multa Bem, rescisória por demissão, aí termina fazendo acordo. Pois é. Então, eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Respondendo diretamente à sua indagação, eu nunca vi isso acontecer nos meus, hoje, quase 76 anos de idade, e dos quais 55, 58, 60 anos acompanhando futebol. Nunca vi isso acontecer. É uma situação muito delicada, eu acho, e só quem tem condições de dizer o que ele passou no vestiário, ou antes disso, em outra partida, só quem tem condições de dizer é o técnico Paulo Roberto. O que ele ouviu? Nós não vimos na imprensa nenhuma declaração. Eu, pelo menos, não vi. Dos jogadores. Ninguém pega no vestiário, né? Hoje os repórteres são repórteres não entram. Só lá de... Pois é, mas pode ser, professor, que um daqueles jogadores, sem dizer o nome, sem dizer o nome, pode ter dito alguma coisa do que o técnico ouviu lá. Doutor, eu lembro de 2 episódios aqui. Um pelo campeonato de Brasília, eu era treinador de uma equipe aqui do Guará, que eu lembro que eu fiz uma substituição lá e o presidente do time do Guará aqui, não vou falar o nome porque eu dirigi 2 times, aí ninguém pode falar nada. Falou assim, por que você fez isso? Aí ele estava atrás assim, aqui no ginásio do Guará. Né? Aí eu olhei para ele e falei assim, deixa o jogo terminar você me demite. A outra vez foi no torneio Arimateia. Porque esses jogos de amador é assim, você chama os jogadores e umas 2 horas antes do jogo você começa a trabalhar o jogo, trocar de roupa, aquecer, fazer oração, fazer preleção. E os jogos do torneio Arimateia, ele tinha um determinado horário e a gente já estava em cima da hora. Eu chamei uma vez, chamei 2 vezes, na terceira vez eram 16 atletas, só foram 8. A hora que o roupeiro terminou de dar os outros 8 materiais, eu falei, tranca com cadeado e me dá a chave. A hora que chegou os outros 8, vocês vão ver o jogo lá da arquibancada. Aí o presidente
e o cara que bancava chegaram. Ah, você não pode fazer isso. Eu falo, não. Vocês querendo, eu entrego o time agora. Agora, vocês podem escrever aí, ó. Tudo que vocês me pagaram eu devolvo para vocês. Nós vamos ser campeão. E fomos campeões. Sabe por quê? A coisa tem que ter quem manda. Mas quem está lá metendo a mão na massa tem que ser respeitado. Tem que ser. Tem que ser. Mas parece que o presidente está com uma nota aí, né? Eu só quero dizer o seguinte, o Bosquim falou um negócio que a gente levou assim no tom da brincadeira, mas é verdade. Quem paga é o presidente. É o dono do time. Eu acho que ele tem toda a autonomia para chegar lá e dar o pitaco dele, se ele achar. Uma boa. E agora, quem, tipo aqui o senhor Paulo Roberto... Está com a mão na massa. Não aceitou falar assim, igual você falou, presidente. Seguinte, a hora que terminar o jogo, vamos nos reunir, vamos conversar, porque ele não quer dizer, não sei o que foi dito, mas pela atitude dele, foi deve ter sido uma coisa mais grave. Em nenhum dos dois casos, nem o presidente, nem o cara que bancava o time, me distrataram nem nada, só discordaram do que eu estava fazendo. Tem pleno direito, eu também não sou dono da razão, não, ninguém é dono da razão. O Brasiliense soltou uma nota e o Dani Pança, que é o nosso amigo lá dos donos da bola, né? Aquele menino bem fisicamente. Bem fisicamente, já colocou no grupo aí, olha, o Brasiliense informa que durante o intervalo da partida entre Real Brasília e Brasiliense, o treinador Paulo Roberto Santos, insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos 2 primeiros jogos da competição, decidiu deixar o comando da equipe juntamente dos demais membros da sua comissão técnica. Durante o segundo tempo, o Brasiliense teve melhor desempenho, né, sagrando-se vencedor por 2-1, passando a liderar isoladamente a sua chave. E que foi, aqui ele não fala aqui, mas que o doutor José Olivo é quem comandou aí o segundo tempo. Então está explicado. Na minha experiência de treinador, os jogadores, você pode ter certeza, se mataram em campo para dar a vitória para o treinador. Com certeza. Para mostrar que às vezes ele estaria certo. Porque todos são trabalhadores, cara. Sabe? Entendeu? E às vezes não é ser demitido ou não ser demitido. Eu trabalhei em firma particular, trabalhei no serviço público, eu trabalhei em tudo quanto é lugar. Mas é a forma que às vezes acontece a coisa. Eu não estou aqui para julgar o presidente do Brasiliense, nem o treinador, mas as coisas têm que ter uma determinada norma, um determinado caminho. Eu acho que teria que ter uma reunião em respeito ao torcedor. Ao torcedor. Volta para frente. Vamos embora, mas quem manda é o presidente, ele está certo. Concordo com ele. O Marco. Porque se eu mandasse também chegar lá, vamos, Bosquinho. Por que você chegou atrasado hoje? O que é isso, Bosquinho? Aí eu ia falar para ele. Por que você não trouxe a costelinha de porco? Entendeu? Aí, tá certo o presidente, o Luiz Estevam. Não andou do jeito que a minha linha foi ditada, arreda. Escreveu, não leu, pau comeu. Newton e professor, podem ter certeza que, se não integralmente, mas alguma coisa parecida com isso foi dita quando o senhor Paulo Roberto foi contratado. Com certeza. Se você não estiver dando conta, meu amigo, pede o boné. Ou estava nos termos do contrato, ou isso fez parte de uma reunião de diretoria com a comissão técnica. Com certeza. Que certamente está gravado lá. Olha, nós precisamos de resultado, eu não concordo com isso, com aquilo, o presidente dizendo tal, para chegar nesse ponto.
Então, Então tá aí. pode ter certeza Então que tá alguma coisa explicado. está. Eu acho Está que explicado, quem não, manda- está colocado o caso do brasileiro. o meu avô sempre falava assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hein? É. Outra coisa, né? Só quem pode explicar mesmo isso aí, que nós estamos aqui fazendo conjecturas e versões. Só quem pode falar mesmo é o Paulo Roberto aí E o presidente. e o Luiz Estevam de Oliveira Neto, Isso. meu presidente. E que tem Não uma- faz mais isso, né? Eu quero fazer aqui uma observação importantíssima. O Luiz Estevam, ele, todas as vezes ele vai lá, mas você tem que ver por um outro lado o seguinte, o time dele não clama falta de pagamento. Isso é importante. Fechou? Eu lembro do Ilstrick. Vou É. contar a história do Ilstrick aqui. O Strick, É mas rapidinho. Eu falei que o Luiz Carlos Vinck já é o novo treinador. Treinador. Ele falou. O Ilstrick chegou no Atlético Mineiro, disse que as camas que os jogadores dormiam lá na concentração parecia coisa de mendigo. Ele mandou pegar tudo, voltou lá no pátio, tocou fogo em tudo. Mandou comprar cama nova para todo mundo, colchão novo para todo mundo, travesseiro novo, fronha novo, tudo novo. E falou, amanhã tem treino em tempo integral. Aí os jogadores, que hora começa? É de 7 horas da manhã. Então, quando você dá a condição, você tem que cobrar. Eu achei que você ia falar que o presidente demitiu e ia começar a jogar. Rapaz, o presidente demitiu o Ilstrick era maior do que o doutor, dava 2 doutores. O cara demitia por telefone, Ilstrick, você está demitido. Pois é, então tá aí, falamos aí do Brasiliense, e a gente espera que agora, né, eles consigam aí passar aí para outra fase, que é difícil, o time que vai enfrentar lá o misto, né? Mas e o Real também, e a gente tem que torcer aí por coisa. E eu só queria, eu não sei se você conheceu o Glauber Ramos, Isso. você também conheceu o Glauber Ramos? Pô, o Glauber é meu professor lá na academia, cara. É, novo técnico do Águia de Marabá. Novo técnico do Águia de Marabá. Parabéns, o meu amigo. Graças a ele eu estou filmando até hoje aqui no Distrito Federal. Foi a primeira filmagem que eu fiz aqui no Distrito Federal, ele que me contratou. Então, Beleza. bom, vamos começar agora a a nossa próxima. pauta nacional aqui com o Fluminense. E tem um recado aqui do João Paulo, lá de Ah, o João Paulo Salvador, voltou? é. Voltou o cenário? É, João Paulo? mandou um recado aqui pro Bosquinho. Bosquinho, não acha que o Diniz já deu no Fluminense? Parecia que ele estava dopado. E aí? Olha, João Paulo é uma figura. João Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado por você acompanhar a gente aqui. E você é um dos muitos privilegiados ou um dos muitos pacientes, porque todas as pessoas que eu mando o nosso programa dizem eles que riem muito das nossas brincadeiras aqui, das nossas histórias, porque futebol é resenha, e resenha bem humorada. Porque se você tiver com mau humor já tem aí na vida, na política, num monte de lugar. Então a gente aqui quer se divertir. Ontem eu assisti o jogo do Fluminense pela primeira vez sóbrio. Quando eu assisto nos bailes da vida, eu já assisto o jogo depois que eu já tomei uns 4 Guaraná, daqueles assim, bem nevados. Aquele leitinho que gato com um colarinho bonitinho. O gargarejo. E uns pescoço de peru, tal, com um pãozinho, uma torradinha, aquele cheiro verde e tal. Aí eu me desentendo com o narrador e com os comentaristas. Mas ontem eu estava sóbrio. Em primeiro lugar, eu acho que o Fluminense fez tudo para o São Paulo ganhar o jogo. Numa dessas jogadas fortuitas,
saiu um gol do Fluminense. Mas antes de sair o gol do Fluminense, uns 4 jogadores do Fluminense e o Fábio fizeram de tudo para o São Paulo fazer 1-0, mas o São Paulo não conseguia. Me lembrou aquele filme sobre um gladiador, que o cara falava assim: Cláudios, eu quero te matar, mas você insiste em não morrer, né? Você lembra? O imperador irmão da mulher lá falava assim: eu quero te matar, mas você insiste em não morrer. Era um Fluminense ontem. O Fluminense insistia em dar o gol pro São Paulo, mas o São Paulo não fazia, cara. Não fazia o gol. Tava dando raiva. Então, o Fluminense fez um gol e o Fábio falou assim: eu vou solucionar esse problema. Gente, eu falo aqui, hoje eu tenho 69 anos, em setembro agora, se Deus quiser eu faço 70, e eu jogo bola desde 8 anos de idade. O Fluminense errou com o Diogo, errou com o Martinelli, errou com o Lima, errou com o zagueiro lá... O Fábio 2 vezes. Não, errou com o zagueiro Manuel e errou com o outro zagueiro. Então já tinha uns 6 erros ali. Era o Manuel e o outro lá, eu não sei o nome. Eu esqueci o nome. Mas é um zagueiro que está aí no futebol há muito tempo. Ontem ele estreou no Fluminense como titular. E o Fábio já tinha errado uma vez. Qualquer treinador, desde o meu pré-mirim lá de 8 anos, olha que a bola chegou no Fábio, perto de um garoto de 21, 22 anos, rápido igual um Curisco, qualquer treinador gritaria lá: ei, vocês já erraram umas 6 vezes, pelo amor de Deus, se livrem da bola. E o Fábio consertou, me fez lembrar a frase do filme lá, Gladiador: eu quero lhe matar, Cláudio, mas você insiste em não morrer. Então o Fábio falou assim: eu quero ver se eu entrego ou não entrego esse gol. E entregou. E foi cumprimentado até, depois todo mundo bateu nas costinhas do Fábio, né? Vamos pra frente. Aí, antes, o Fábio xingando todo mundo, mandando a defesa sair, não sei o quê. Depois do gol falou assim: meu trabalho está completo. Bom, um jogo ruim. Na televisão fazendo uma força danada para falar que o jogo era bom. O jogo é ruim, jogo muito ruim. Quando você tira o Arrascaeta, quando você tira o Ganso, quando você tira o Lucas, quando você tira Marcelo, quando você tira aquele meio canto lá do Fluminense que veio do Corinthians, muito bom. O futebol fica sem graça, entendeu? Ontem só tinha cabeçudo lá jogando, no meu modo de ver as coisas. O jogo não aconteceu nada. Aí no segundo tempo o Lima tentou fazer o que o Fábio fez, mas o VAR deu falta. O Fluminense continuava com aquele ditado lá do filme: eu estou fazendo tudo para perder, mas o São Paulo não consegue ganhar. Num escanteio, olha, desde gente de leite eu ouço isso: a bola não pode passar rasteira no primeiro pau, nem dentro da área pequena. Que ela vai encontrar um adversário ali para tocar ela para dentro. A bola correu o gol do Fluminense todinho. Vai. E quase que o cara não faz o gol. Gente, tinha uma casa de aposta que era Sportbet. Hoje deve ter umas 60. Eu achei muito estranho. E eu falo, a semana que vem eu vou jogar lá em Laurento Del Mar. Eu estou há mais de 10 dias sem botar uma gota de cerveja na boca. Tá aí no doping. Não estou fazendo treinamento, fazendo academia, batendo minha bola, para chegar lá numa condição mais ou menos de jogar. Então, eu achei muito estranho. Não sei o que pensa o doutor, não sei o que pensa o senhor presidente. Muito estranho. Mas eu só quero dizer o seguinte: naquele jogo de ontem, o Marcelo entrou poucos minutos e do nada, quase que ele empata. Se ele empata aquele jogo, tinha sido uma tragédia. Tinha sido uma tragédia nas casas de aposta. E é o seguinte, hein? Ele ganharia uma estátua lá nas Laranjeiras lá.
Não ganhava? Ei, Que você notou que o né? Marcelo chutou a bola assim? Despretensiosamente. Estrelado. Nem caiu, é. nem caiu, ele não deixou nem cair, do jeito que ele veio lá assim. Doutor, o que o senhor achou? O senhor assistiu o jogo? Não? Assisti quase todo. É. Quase todo. E aí? Qual que é Não, o diagnóstico aí? Muitos comentários são feitos a respeito da forma do Diniz montar o time para jogar. Eu não gosto de entrar nessa de dizer que é um formato... Doutor, o nome do jogador que eu falei é Renato Augusto. Renato Quando você Augusto. tira esses jogadores, né, Renato Augusto. o jogo perde. Do Corinthians. Perde o brilho. Então, eu vejo o seguinte, quando nós analisamos a equipe do Fluminense com... Vamos lá, eu vou deixar um zagueiro central fora, com o Fábio, o lateral esquerdo, o meio de campo com o Paulo Henrique Ganso e o menino lá, o Cano, e mais uns 2, 3, você imagina, apesar da idade, e eu estou deixando o Manuel de fora, hein? Manuel. Parece que é um caso à parte, né, Manuel? Parece que é um caso à parte. O menino lá da Barbicha, que veio do Palmeiras, Felipe Melo, são jogadores cascudos, jogadores que jogam uma boa bola, mas eu não sei o que aconteceu ontem. Será que foi alguma coisa no vestiário que atrapalhou o intestino deles? Será que foi, hein, professor? Será que teve algum problema intestinal naquilo ali? O senhor sabe que atualmente, né, esse pessoal da física quântica aí diz que o intestino ele é mais responsável pelo que a gente pensa do que o cérebro que a gente pensava que era fundamental. Sei, então, mas não teve assim o Diniz não poupou esse jogador para a Libertadores, não? Mas poupou, então ele deveria ter retirado os jogadores, e fazer a substituição e não deixar o jogador em campo passando por aquelas coisas ali. Tá bem. Aí vem lá a questão do Fábio. Aquelas duas bizarrices do Fábio, para mim, não condizem com o nome e o passado do Fábio até recentemente. Você observa que naquele segundo lance, o Fábio parece que não teve perna para avançar naquela bola antes do atacante. Lembra-se disso? Viu? Ele ficou como se estivesse patinando e não conseguia chegar na bola. Então, eu acho o seguinte, alguma coisa, alguma anomalia aconteceu na equipe do Fluminense para chegar naquele ponto. Outro registro, acontecimento deplorável, foi aquela discussão do Diniz com o Luciano. Do São Paulo, né? Que resultou no cartão amarelo para o Luciano e na expulsão, cartão vermelho para o Diniz, que segundo a imprensa, ele teria xingado o Luciano. Tá bem? E ainda há, segundo o presidente da TVNM, é que o Luciano foi para o São Paulo numa indicação do Diniz. E que o Diniz, isso a gente ouviu ele dizendo. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Então vamos eu acho que não é uma coisa que não precisava daquilo ali, né? Podia esperar, termina o jogo, chegava nele e ia dizer, olha, Luciano, não vamos. Então, vocês se lembram de um jogo no ano passado? E eu estou tentando me lembrar do nome de um jogador, um moreninho, que acabou o jogo contra o Fluminense e o Diniz veio, abraçou ele e a câmera ficou uns 3 minutos focalizando ele conversando no ouvido do jogador, bem novinho. Não consigo me lembrar quem é aquele jogador. Tá, mas eu não... Que era uma criação, foi uma criação do técnico Diniz antes de ir para o Fluminense. Aquele jogador foi de uma equipe de base
treinada pelo Diniz, que eu não me lembro qual foi. O Diniz trabalhou lá há muito tempo no interior de São Paulo. Pode ter sido, poderia ter sido, acontecido isso. Terminava o jogo e não uma coisa daquela, né? O Maracanã cheio, gente que não acabava mais e aquelas coisas todas ali. Ei, doutor, como diria o Fernando Sabino no grande Mentecap, não vou fazer um feedback, vou fazer uma retroalimentação positiva. Primeiro, o Manuel jogou a bola porque sentiu um desconforto muscular. Cabe ao juiz, não é médico. Eu acho o Daronco o pior árbitro que eu já vi na minha vida. Eu sei disso porque você já manifestou isso numa transmissão que nós fazíamos. Lá na Ceilândia. Lá na Ceilândia. E jogava o Gama e o América de Natal. Era. Ei, um juiz que corre Chovia de costa... torrencialmente. Um juiz que corre de costa por bandeirinha, a primeira coisa que o árbitro faz é correr na diagonal dos dois bandeiras, para estar de frente para os dois. Então, eu acho ele horrível. A hora que o Luciano pegou a bola, ele... Não tinha acontecido nada. Espero o cara ser atendido. A hora que o Luciano bateu o lateral, o Diniz chamou assim: ô, meu amigo, vai tomar caju. O que é... Errado também. Não, é errado, mas o futebol hoje não é o fair play, então o Luciano invadiu a regra do jogo. Cabe ao árbitro. Cartão amarelo. Foi o que ele fez. Tá? Ele não respeitou a regra atual do jogo, da FIFA. É fair play. Se você não tem fair play, tá errado. O Diniz, totalmente errado. Não tem que xingar o jogador, não tem que sair da área dele, não tem que ir lá bater boca pro jogador. Eu fui o cara que te ajudei e tal. Amigo, durante 20 anos eu fiz trabalho social dando de 60 a 80 cesta básica. Hoje vocês estão sabendo disso. E já tem 14 anos que eu terminei de fazer isso. Então, se você fez alguma coisa, você fez porque quis, cara. Você não precisa falar para a pessoa que você fez. Errado. Mereceu a expulsão. Mas o Luciano também mereceu ser expulso. Na minha opinião. Porque ele depois foi bater boca com o Diniz, ele já tinha infringido os dois embora. Ele já tinha infringido a regra uma vez. Ele infringiu de novo, foi discutir e arrumou aquela confusão toda, que é uma vergonha. Eu assisto o jogo, vou falar de novo. Premier, Primeira Liga, La Liga, Bundesliga, Campeonato Brasileiro. Eu só vejo essas coisas no Campeonato Brasileiro. É complicado. Mas vamos embora? Eu estou aqui com uma... Tem um negócio para eu falar aí. O que é? Coisa rápida aqui. Eu quero mandar também um alô e um convite. A semana que vem, dia 23, a equipe do Minas vai jogar a Copa África na Espanha, em Lloret de Mar. E eu vou pedir para o meu amigo presidente aqui, o Milton, quando ele puder, reprisar os jogos que eu vou mandar para ele, mandar o link para os jogos, porque dá 5 horas de defasagem. Então aqui a gente joga lá 8 horas da manhã, 8h30, e lá é 3h30 da manhã. Então eu vou mandar o link. Quem quiser ver, joga a equipe do Rio Grande do Sul. Não sei nem se vai depois dessa tragédia, mas deve ir, porque é um grupo seleto, né, um grupo separado. Joga a equipe do Banespa de São Paulo, joga a equipe do Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná. E joga a equipe de Brasília e joga a equipe da Alemanha e da Espanha. Então, fazer esse convite, espero, 2 vezes que eu fui campeão a primeira vez e bicampeão, é a terceira vez, espero ser tricampeão, mas se não for, eu vou bater palma para quem for campeão. Isso aí, doutor, a resenha. Uma pequena resenha aqui, só para dizer o seguinte, que com essa turbulência lá
lá do Corinthians, o Cássio quer sair do Corinthians. Quer sair do Corinthians. Então não, digamos, um dinheirinho também, E o time que ele já teve os primeiros entendimentos foi o seu Cruzeiro lá de Belo Horizonte. Então, primeiro, Cássio quer deixar o Corinthians e, segundo o noticiário, ele teria já mantido algum entendimento com a equipe do Cruzeiro lá de Belo Horizonte. O segundo registro, isso agora para o doutor Elídio e para o Marcelo lá de Belo Horizonte, o doutor Elídio aqui de Brasília, torcedores do Galo. O Galo já classificado na Libertadores. Diferença de treinador, hein? Enfrenta hoje o Peñarol lá em Montevidéu, no Uruguai, já classificado. Então, eu não sei qual equipe que ele vai entrar jogando, mas já está classificado e vai enfrentar o Peñarol, tá bem? Um outro registro do Atlético Mineiro é o seguinte: no ano passado, logo no início do ano, nós observávamos, e eu cheguei a comentar isso com alguém, não me lembro se comentei aqui no Tribuna, Newton, de que o Atlético fazia tanta contratação, com tanto dinheiro, investindo tanto dinheiro, e eu ficava me perguntando, onde é que o Atlético tem conseguido tanto dinheiro para fazer contratação? Pois bem, já no final do ano passado, e eu comentei isso com os meus colegas no sábado à noite, já no final do ano passado, o Ministério Público questionou o Atlético sobre exatamente essa questão de investimento de tanto dinheiro nas contratações lá da equipe do Galo. Pois bem, eu tive uma informação agora de que o Atlético está devendo aí mais de R$1 bilhão. Bateu o Corinthians. Mais de R$1 bilhão, se não R$2 bilhões. O Atlético está devendo. De que forma que ele vai resolver isso, ninguém sabe, né? Porque eu não sei, o Calil, que era o presidente do Atlético, Calil, né? Agora é prefeito. Pois é, Calil é prefeito agora. E uma outra particularidade que eu não sabia, talvez não sei se vocês tinham conhecimento, é que eu imaginava que a Arena Galo teria sido construída o mais rápido possível. Engano meu, ela demorou 14 meses para ser construída, porque o Calil criou um embate e queria sempre uma contrapartida para o prosseguimento na contratação, na construção da equipe do Atlético, tá bem? Então é isso. O Atlético deve muito. De que forma ele vai pagar, nós não sabemos. Ele deve ter lá o caminho das pedras, tá bem? Para liquidar essa dívida toda, tá? E deixar mais uma vez, doutor Elídio, meu grande amigo, meu grande chefe, procurador, eu deixo aí um abraço e vou te mandar hoje à noite, lá pelas 8 horas, 8h30 por aí, eu vou mandar o link do Tribuna, aqui da TV NM, e eu pediria que você encaminhasse também lá para o Marcelo com o registro que nós fizemos aqui da pessoa dele, da sua pessoa e do Atlético também. Está aqui ao meu lado o torcedor do Cruzeiro, que é o meu presidente aqui, mas que a gente não tem assim fanatismo para... Tanto é verdade que o próprio professor Bosco fez sérios comentários à equipe do Diniz sobre o jogo de ontem contra o São Paulo. Que aconteceu tudo aquilo lá, do treinador do Fluminense com o jogador Luciano do São Paulo, e nós não temos isso. Torço para o Santos Futebol Clube, mas não temos esse fanatismo, e se temos, em algum momento temos, não aqui no ar, não aqui no Tribuna do Esporte. Nunca, jamais os internautas viram alguma coisa puxando a sardinha ou alguma parcialidade para o Fluminense, para o Cruzeiro ou para o Santos Futebol Clube, tá bem? Então, é esta a situação. Desejo um grande abraço para todo mundo, não sei se já acabou a pauta. Só vou encerrar aqui com a convocação da seleção. Só mais um detalhe. O Fluminense estava tentando trazer o Cássio, porque
estava dando a entender que o Fábio iria encerrar a carreira no Cruzeiro. Talvez isso aí que tenha mexido com a cabeça do Fábio ontem. Né? Porque o Cruzeiro está interessado no Cássio. Mas o Fluminense estava antes. Ele ficou com ciúme. Só encerrando aqui a convocação brasileira: goleiros Alisson, Ederson, Bento. Laterais: Danilo, Ian Couto, Arana, que é o do Galo. Do Galo, e o Wendel. Zagueiros: Marquinhos, Gabriel Magalhães, né? Bom zagueiro. O Militão e o Beraldo. Só um minutinho. Beraldo não tá bem lá, no PSG. É o mais fraco. Vai para reserva, tá fraco. Reserva. Ele no jogo do PSG, agora recente, ele foi muito nem criticado. dava bola para ele. Foi muito criticado o Beraldo. Meias. Andréas, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. Só te interrompendo, ao que você vê o Garringa jogar, né? E o meia do Liverpool jogar, aí você fala assim, o Brasil não tem nenhum jogador no meio de campo do nível desses dois. E o do Real Madrid? O Modric? Não, eu estou falando do mesmo time do Real Madrid. Sim. O meia lá que carrega o atacante centroavante deles. E ontem no Liverpool o Garringa. Ou seja, dois jogadores que o Brasil não tem nem perto, não chega nem perto. Isso aí, atacantes: Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior, Savinho, Hendrick, Evanilson e Martinelli. Martinelli é o do seu time lá? O Martinelli é o que está no Liga, não está no Arsenal ou Manchester. Ei, só 3 jogadores do Brasil jogando no Brasil. É isso que eu falo. O cara compra a briga aqui hoje, o mundo dá muita volta. Dá muita volta. E olha aí, eu só queria uma opinião de vocês, é o seguinte: 3 jogadores só do Brasil, que jogam no Brasil, e o Casimiro lá. Nem foi. Ficou fora também. Não é o tipo de volante que os treinadores hoje usam. Mas foi bom? Foi boa? Tem dois aí, tem 2 ou 3 aí. Renovação. Eu confesso que eu não conheço. Esse aqui já vamos dividir. Qual é? Fala lá no finalzinho, 2 aí que você. 2 aqui é o Rafinha. Não, esse é conhecido. O Rodrigo vai, conhecido. né? O Vini Júnior, o Savinho. O Savinho dizem que está fazendo um bom campeonato. Eu só vi um jogo dele, não posso falar. E o Hendrick, né, todo mundo já conhece, o Evanilson e o Martinelli. O Martinelli é aquele tipo Rodrigo, né? Rabiscador. Eu não vou jogar lenha na fogueira, não, porque nós tá estamos em cima do pedaço aqui. Um abraço, obrigado, Bosquinho, obrigado, doutor. Obrigado. Prazer. Obrigado mais uma vez. Gente, obrigado aí por tudo. Obrigado. Um abraço. Obrigado por nos suportar. E a semana que vem. João Paulo, ó, continua fazendo seu comentário aí. Ó, a corneta, hein, João Paulo? Você tá muito corneteiro. Continua fazendo seu comentário, que é muito bom aqui para nós. Muito obrigado. Um abraço, fiquem com Deus.